Tudo pro INSS. Qual é o tema que eu tô lendo aqui mesmo? É o Receitas de Contribuições Sociais Digitais. São esses de contribuições sociais. São os textos que vão estar lá no artigo 195 da Constituição Federal e no Lei 8212 de custeios. Vão falar coisas que vão custear os três textos da Seguridade Social, né? A Previdência, a Assistência e a Saúde. Daqui, vamos ver. Você já deve estar cansado de saber o que nos diz a CF em seu artigo 195 a respeito do financiamento da Seguridade Social. Acontece que toda aquela belíssima teoria sobre a solidariedade da distribuição de responsabilidade precisa de regulamentação. Ela é na outra, na Lei 8212, que cai no concurso do INSS, e no decreto, complementada pelo decreto 3048, que também cai no INSS. A Lei 8212 é a Lei de Organização de Custeio de Seguridade Social. O decreto 348 é o Regulamento de Previdência Social. A partir do artigo 194 da CF, que fala dessa coisa aí. Sobre essas disposições, nós debruçaremos com toda atenção em instantes antes. Vamos lembrar o texto constitucional. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Federal e dos municípios, dos seguintes contribuições sociais. Você sabe de que forma se dá o financiamento da forma direta e indireta? Também sabe quais são as contribuições sociais destacadas nos incisos 1 a 4 do artigo 195. Em suma, você conhece nos mínimos detalhes todo este artigo 195. Mas talvez não conheça a importantíssima regra geral presente do 167. No inciso 9, também na Constituição, que diz de vedações. No artigo 117, diz são vedados 9. A utilização dos recursos provenientes de contribuições sociais, de que trata o artigo 195, 1A e 3. Ou seja, os artigos que aqui estão falando que a gente deveria saber, né? 1A e 2, para a realização da despesas distintas de pagamento de benefícios de regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Ou seja, existem empregos que normalmente são considerados, que são básicos para ser considerados como custeio, né? Deve ser tipo as, as contribuições sociais previdenciárias, né? Bom, daí só que tem umas específicas elas não podem ser usadas para um tipo de especial de uso, entendeu? Por isso que está vedado. Distintas de pagamento de benefícios de regime geral. Não pode usar esses tipos de recursos de dinheiro para pagar a própria previdência. Meio estranho, né? Sua redação é claríssima, não deixa margem de dúvida. Embora as contribuições do certificado 195 sejam destinadas ao financiamento da Seguridade Social como um todo, a Previdência, Assistência Social, Previdência, Assistência mais Saúde, o legislador constituinte achou bom por bem assegurar que as contribuições sociais 1 da empresa sobre a folha de salários, contribuição patronal e 2 dos segurados revertem especificamente para o pagamento de benefícios previdenciários. É por esse motivo que essas ações são denominadas contribuições previdenciárias. Saindo um pouco do texto constitucional, vejam o que diz o Decreto 3048 do RPPS, né? O regime de previdência social. Não. O RPPS é regime de previdência social? O que era mesmo? Deixa eu ver um pouquinho, voltando aqui. É regulamento da previdência, não é regimento. É regulamento. Regras. Então, voltando. Bem, cumprindo a sua função em detalhar, pormenorizar, explicar, interpretar e ler a legislação, ele criou algumas subdivisões para as contribuições sociais do artigo 195 da Constituição, né? Ele diz no artigo 195 que o orçamento federal da Seguridade Social é composto de receitas oriundas da União, das contribuições sociais e de outras fontes, estados, distritos federais e municípios, e não estão mencionados porque, como destaquei, estamos tratando do orçamento da Seguridade Social no âmbito federal. Até aí nenhuma novidade. Mas veja quais são as contribuições sociais que devem lá, está escrito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contribuições sociais. A primeira é as das empresas, incidentes sobre a remuneração da paga devida ou creditada aos seguradores de bem demais de pessoas físicas a seu serviço mesmo sem vínculo de empregatício, ou seja, o dinheiro que são pagos às pessoas. Os empregados, a empregados
contribuição social dos empregados domésticos, incidentes sobre o salário de contribuição dos empregados domésticos a seu serviço. O terceiro é dos trabalhadores, incidentes sobre seu salário de contribuição, as das associações esportivas que mantêm a equipe de futebol profissional. Essa aqui já caiu numa questão do INSS. Incidentes sobre a receita bruta decorrente de espetáculos esportivos de que participem em todo o território nacional, em qualquer modalidade esportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão, espetáculos esportivos. Sacou? O básico disso aqui é que é bruto. Todo tipo de receita que conseguiu dessas coisas esportivas, de associações esportivas conseguiu, tem um percentual que tem que ser levado para a sociedade de volta, sacou? Então, deve ter alguns problemas nisso aqui, de roubo, né? Daí, quarto é... Não, já falei o quarto. Próxima questão é as incidências sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. E depois tem as empresas incidentes sobre a receita ou a faturamento de lucro e contribuição social sobre os incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. São destinados especificamente ao custeio dos benefícios da Previdência Social, disposto no artigo 167, 11 da Constituição. As contribuições escritas nos itens 1 a 4 da lista acima. As outras são voltadas ao financiamento da Seguridade Social como um todo, o que significa que podem cumprir despesas de saúde e assistência social ainda, por que não, da Previdência. Tá, professor, já... Agora vamos ainda à matéria. Não diga nada sobre as receitas. Tantos conteúdos esse técnico de receitas, né? Acho que dá um tempo. Não vai dar para ler tudo em um dia só. Ah, mas vamos ler, né? Segundinho, um segundo, um segundo, um segundo, um segundo. Pum 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 pururum dum 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 dum. Acabei de perceber. Por que eu tô lendo aqui? Sim. Bom, veja uma coisa que eu tava meio fazendo que é idiota. Bom, vamos lá. Não é que a coisa que eu tava fazendo seja idiota, é só que uma coisa é innecessária. Estava complicando as vidas. Bom, já deve estar cansado, certo? Tanto texto.
arrecadação e recolhimento de contribuições. Tanto tempo esperando aqui, mas não dá pra fazer a história. Moderei copar, moderei cocopar. Interessante a minha harmônica. Vou ver. Ele disse, artículo 1. Voltando, são vedados. Os textos de contribuições, né? Aqui, ó. Receitas da União. Para bem atender ao que determina. Ao que determina o. Movimentando o microfone e outras coisas, né? Ai. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes de pagamentos. Não estava no lugar certo? Aqui. Para o bem atender ao que determina o artigo 195 da Constituição, a LOCCS, Lei Orgânica de Contribuição de Seguridade Social? Não sei. Em seus artigos 16 a 19, disciplinou a forma de distribuição da União para o financiamento da Seguridade Social. Preciso dizer que a leitura da lei é indispensável? Não, né? É indispensável. Indispensável. A contribuição da União é fixada obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual, constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal. Além da contribuição obrigatória, se as receitas de Seguridade Social não forem suficientes para pagar os benefícios da Previdência, cabe à União cobrir o rombo, ou, usando os termos da LOSCSS, termos? O mundo é seu destino. Droga de fios, droga de espaço. Opa, bati. O peso. Pronto. Legal. Agora eu consigo colocar os braços na mesa. Bom, onde é que eu estava mesmo? Além da contribuição obrigatória, as receitas da Seguridade Social não foram suficientes para pagar os benefícios previdenciários. Sabe, cabe a quem? A cobrir o rombo. Não conseguiram pagar direito social da pessoa, certo? Quem cabe pagar é a própria União. Ou, usando os termos da LOSCSS, artigo 16, parágrafo único, a União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social.
Já que ele está usando o termo Seguridade Social, significa todos os trecos, né? Saúde, previdência e assistência, com a decorrente de pagamentos de benefícios de prestação continuada de providência social na forma da lei orçamentária anual. Para o pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos oriundos da contribuição social das empresas incidentes sobre a receita e o faturamento e o lucro na forma da lei orçamentária anual, assegurada a destinação de recursos para ações de saúde e assistência social. A mesma fonte de recursos poderá ser usada para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral do INSS. Artigo 18 da LOCCS, embora não tenha sido expressamente revogado, atualmente é parcialmente incompatível com a Constituição. Veja no seu texto. Artigo 18, diz assim, os recursos da Seguridade referidos na linha A, B, C e D, que eu não sei qual que é, né? Bom, os caras ficam falando os trequinhos, os incisos e as letras, mas ainda não tinha para aparecer o artigo 18 ou o artigo 195 para falar quais são essas drogas, meu. Ou seja, eles estão prevendo que eu tinha lido isso antes, mas eu não. Eu acho que eu li, quer dizer, na verdade eu li, mas eu não lembro o que estava lá escrito lá. Eu tenho que revisar, né? Do parágrafo único do artigo 11 dessa lei poderão contribuir a partir do exercício de 92, tá? Para financiamento das despesas com o pessoal e administração geral. Se você leu com atenção o que eu escrevi até aqui, o respeito ao financiamento de seguridade já matou a charada das contribuições mencionadas no artigo. As três primeiras fazem parte do grupo que conveniamos chamar de contribuição previdenciária. Por determinação de constitucional, elas só podem ser destinadas ao pagamento de benefícios previdenciários. Então, por que a lei contém uma regra diferente, professor? Sei lá. A resposta que diz aqui no texto é simples. A LOC, a LOCCS é de 1991. Já o inciso 10 do artigo 167 da Constituição foi incluído no ano de 1998, ou seja, foi 7 anos depois, por meio da emenda constitucional número 20. Só a partir desta data é que a aplicabilidade do artigo 18 da LSA se mostra restrita, porque uma lei não pode contrariar a Constituição. Ou seja, a lei maior, ela restringiu a própria essa lei aí, sacou? Foi por causa disso que eu expliquei anteriormente que o custeio de despesas com a pessoal e a administração geral do INSS pode ser complementada apenas com os recursos da contribuição social das empresas incidentes sobre a receita, o faturamento e o lucro entendido. O Tesouro Nacional repassará mensalmente os recursos referentes a contribuições incidentes sobre o faturamento e o lucro de empresas e sobre as receitas de concursos de prognósticos destinados à execução de orçamento de seguridade social. Caso se atrase nessa obrigação, os valores deverão ser atualizados monetariamente segundo os mesmos índices utilizados para efeito de coesão dos tributos da União. Os recursos oriundos da majoração das contribuições sociais ou da criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social somente poderão ser utilizados para atender as ações nas áreas de saúde, providência social e assistência social. E aqui tem um quadrozinho de um mapa mental que diz assim: da contribuição sai o quê? A fixação obrigatória da lei orgânica orçamentária, né? E da União também saem os recursos adicionais para o orçamento fiscal. Ou seja, fixação obrigatória da lei orçamentária, ou seja, tem que fixar as coisas que vão ser gastas, sacou? Isso está em coisas de contabilidade, coisas de editoria, esse conteúdo. Tá aí, só que o extra é que esses também tem que ser guardado os recursos adicionais que vão ser usados para a Seguridade Social, né? O adicionais de orçamento fiscal, que também serão usados para os trecos de Seguridade Social, que diz aqui, insuficiência financeira e Seguridade Social também são cobertas pela União, sacou? Continuando, sobre as receitas de contribuições sociais. Fiquei em dúvida se eu devia continuar lendo isso aqui ou dividir em mais coisas, mas vamos continuar lendo, né? Receitas das contribuições sociais, aqui está sem dúvida um dos pontos mais importantes da nossa matéria. O direito previdenciário gira em torno das contribuições sociais dos beneficiários. Comecemos com uma pequena introdução relacionada à natureza jurídica das contribuições sociais e da competência para sua instituição. Durante muitos anos figurou na doutrina jurisprudência tributária a teoria da tripartição, segundo a qual os tributos seriam subdivididos em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Ainda hoje é defendida por parte da doutrina, principalmente sob o fundamento da corresponder precisamente a dicção constitucional do artigo 145 é a previsão do Código Tributário Nacional.
No entanto, atualmente, a doutrina majoritária adota a teoria pentapartite, ou seja, 5. Penta é normalmente um número de 5 estrelas, sabe? Pentapartite, que subdivide os tributos em impostos, 1, taxas, 2, contribuições de melhoria, 3, empréstimos compulsórios, 4 e contributos especiais, 5. Viu? Deu 5. Tributos, impostos, taxas, contribuições, melhoria. Tributos, impostos, taxas, contribuições, melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Os tributos, taxas e contribuições estão no artigo 145. Os empréstimos compulsórios estão no 148 e as contribuições especiais estão no artigo 145, né? Mudou bastante. Quer dizer, está no. As contribuições especiais estão no 149. E 149, advém da Constituição. Essa é a teoria adotada pelo STF, que tem reiterada decidida que essas duas últimas figuras são especialmente tributárias e autônomas. Tá, professor? Até aí eu entendi. Tá facinho. Mas cadê as contribuições sociais? Calma, prezado, já estou chegando lá. Pô, interessante que o cara escreve aqui como se estivesse falando comigo. Legal, eu gostei muito disso. Você, por acaso, leu o artigo 149 da Constituição? Mencionei no parágrafo acima, não, professor? Então não adianta reclamar, ora, as contribuições estão ali. KKKKK. Gostei de você, professor. Apesar de eu não saber quem é o seu nome. Então, não adianta reclamar, olha, as contribuições só estão ali. No artigo 149 diz, compete exclusivamente à União instituir contribuições. Ele fala, sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. 3 tipos de contribuições instituídas pela União. Daí ele fala no 149A, aos municípios. Na verdade, tem outras mais ainda contribuições sociais, mas essas aqui são as principais, né? Daí, no artigo 149A, diz os municípios e o Distrito Federal poderão o quê? Instituir contribuição na forma das respectivas leis. Ou seja, elas podem criar tipos de contribuições para serem recolhidas. E 4, para o custeio do serviço de iluminação pública, observando o disposto no artigo 150, 1 e 3. Ou seja, podem pedir contribuições para custear algumas coisas. No caso aqui, ele fala serviço de iluminação pública, né, da sociedade. Como pode perceber, as constituições especiais são um grupo bastante heterogêneo, unido pela doutrina tributária, com finalidade didática. As contribuições sociais são tributos. O artigo 149, que transcreve logo acima, expressamente prevê que cabe exclusivamente à União a instituição das constituições sociais, Estados, Distritos Federais e Municípios, e só tem permissão constitucional para instituir contribuições cobradas de seus servidores destinadas ao custeio de seus regimes próprios de previdência. Não é para a Seguridade e só para os regimes próprios de previdência. É isso que diz a súmula 1 do artigo 149. Artigo 149, súmula 1. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio da lei, contribuições para custeio do regime próprio da Previdência Social, cobrados dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor com base na contribuição ou das proventos das aposentadorias das pensões. Então, no âmbito federal, o que é dos interesses dos estados, do estudo das nossas disciplinas, a União que tem a competência para instituir as contribuições sociais e a União também quem possui a competência arrecadatória exercida por intermédio da Secretaria da Receita Federal. Daí diz assim, desde o ano de 2017 teve uma mudança na Secretaria da Receita Federal de Previdência e Secretaria da Receita Federal, que diz assim, a arrecadação era tarefa atribuída só ao INSS, exercida por quem? Pelos antigos auditores fiscais da Previdência Social. Será que tem concurso disso? Que foram fundidos aos auditores fiscais da Receita Federal por meio dessa lei. Ou seja, não tiraram, desfizeram um emprego da INSS, que era o auditor fiscal de previdência, e criaram só aumentaram os auditores fiscais da Receita. Daí aqui tem um mapa mental dos tributos. Os impostos estão no artigo 145, inciso 1. As taxas estão no 145, inciso 2. Contribuições e melhorias estão no inciso 3. As empréstimos compulsórios no artigo 148, as contribuições especiais, que falou aqui, tipo aquela social e aquela de luz, está no 149 e 49A. E depois aqui tem um mapa mental de contribuições especiais interessantes, que é as contribuições sociais se dividem em contribuições gerais, que são o sistema de salário de educação e etc., e as contribuições sociais em sentido estrito. E daí, esse sentido estrito se dividem de novo em previdenciárias, que estão no artigo 195, 1A e 2, que falou lá no começo, e as não previdenciárias,
que estão as demais do artigo 195, além dessas duas. Daí, as contribuições sociais aqui tem um texto chamado CID, que deve significar um C de contribuição e desenvolvimento educacional, sei lá. Não sei o que essas siglas, essas letras significam, então eu inventando. E o COSIP, contribuição ocasional de seguridade empréstimo previdenciário, sei lá, não tenho a menor ideia. Mas tem uma coisa aqui que não tem sigla, está escrito contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Interessante. Tanto texto, tanto texto. Eu devia tô rindo aqui. Não tô com saco mais não de ler. Tchauzinho. Eu terminei aqui no treco que eu vou ler sobre as contribuições das empresas. Depois eu faço outro vídeo com isso aqui, tá? Tchau.